Olá a todos, aqui é Viviane Maurício do canal Divulgando o Brasil. Obrigada mais uma vez por você estar aqui. E como eu disse no meu último vídeo, fazer de vídeos esteticamente bonitos e lindos, maravilhosos, eu já desisti, porque devido à correria do dia a dia, a gente tenta fazer alguma coisa, mas acontece uma compra no mercado, um jantar, uma ligação, algo que você tem que resolver. E o tempo passa e você não falou daquilo que você gostaria de falar. Quando eu criei esse canal era para poder divulgar, falar um pouquinho de política, não que eu entendo, eu sou apenas uma trabalhadora braçal, mas eu tenho ouvido algumas coisas e gostaria muito que você, que ainda não conhece ou que não está inteirado no assunto, ou que se interessa pelo assunto, participasse também. Então estou aqui eu ainda com o cabelo do horário comercial, faltando batom e etc. Então, eu gostaria de conversar com você aqui um pouquinho, pedindo desculpas. O meu vizinho de cima resolveu ouvir uma música, não sei da onde, e eu moro aqui perto de uma avenida movimentada e perto do Corpo de Bombeiros, então prepare-se, qualquer hora vai ter um barulhão aí. Então vamos seguir. Eu preparei uma colinha ali, então de vez em quando eu vou estar olhando, eu vou tentar fazer esse vídeo o mais sucinto possível, né? Quando eu era criança, tinha uma série Vagalume que nós líamos nas escolas, né? E um dos títulos dos livros muito interessantes, eu gostava muito de ler quando criancinha. E tinha nessa série Vagalume um livro chamado Um Cadáver Ouve Rádio. Talvez se você for da minha época, você talvez vai lembrar dessa série, deste livro. Talvez você também vai se lembrar desse título, Cadáver Ouve Rádio. E hoje o que nós estamos vendo aí, Marcos Valério, outras propinas, dinheiros, IPCC e etc. Então ressuscitou um cadáver, Celso Daniel. Então o título é mais ou menos associado, né? Um cadáver incomoda Lula. Então, eu quero discutir alguns assuntos aqui com você. Vamos falar de lobby, vamos falar do Celso Daniel, do Marcos Valério, vamos falar um pouquinho o que o PCC tem a ver com tudo isso. Vamos falar um pouquinho de alguns pontos ali do plano de governo de Lula, não que eu vá destrinchá-los, né? Mas a gente entender um pouquinho o que tem a ver o crime com Farc, com PCC, com esses partidos de esquerda querendo governar, com quem que essas pessoas andam de mãos dadas, muito antes mesmo, talvez, de eu e você nascer. Esses países, esses movimentos andam aí de mãos dadas, e eu e você aqui, inocentemente, achando que tal ou tal candidato é digno do nosso respeito, da nossa atenção, e achando talvez até que alguns deles seriam Salvador. Eu me lembro agora ali que no meio da década de 80, eu devia ter uns 17 anos mais ou menos, eu lembro que pela primeira vez uma senhora, que eu não vou citar o nome, para não me sentir envergonhada, uma senhora, ela não tinha título de eleitor. E, se não me engano, naquela época a mulher não podia votar ainda, então ela fez o título dela de eleitor. Ela já havia talvez ter a minha idade que eu tenho hoje, eu tenho 49 anos, talvez essa senhora também tenha mais ou menos a idade que eu tinha, e ela resolveu fazer o título de eleitor dela. Por quê? Porque o Lula se candidatou. Então ela fez o título como mulher, né, que tinha direito ao voto. Ela fez esse título dela para poder votar em Lula. Interessante isso, que quando mais ou menos aí no meio da década ainda de 80, nós não tínhamos muita informação, não tínhamos, né, tínhamos apenas a mídia convencional, 2 ou 3 canais que nos davam as notícias. Interessante que a gente ouvia falar, talvez não da mídia convencional, mas das nossas conversas, né? De uma conversa que surge aqui, surge ali, alguém ouve um rádio, ouve uma entrevista, alguma notícia que talvez a gente não tivesse acesso. Eu estava remoendo esses dias um dos assuntos também que eu gostaria de falar com você, que nem estava na pauta, mas só para poder introduzir. A gente ouviu falar que os comunistas comiam criancinhas, eles eram maus, eles eram perversos, etc e tal. Lógico que hoje a gente vê que eles não comem crianças, mas talvez façam coisas piores ou similarmente hediondas, grotescas. Não é o assunto do nosso vídeo, mas é só para poder
contextualizar você no momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos num mundo de agendas, no mundo em que existem certos movimentos, feminismo, a favor do aborto, a favor da legalização de drogas, desencarceramento, né? Vamos dar mais atenção, mais direitos ao criminoso e vamos ignorar a vítima. É o que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, comunista não comia criancinha, mas preparava ali uma série de coisas que eu e você talvez não fazíamos noção de tão danoso que é este movimento, né? Só abrindo parêntese, ontem eu fiz um vídeo para vocês anteontem na verdade, sobre os canais que eu assisto. E um deles que eu gostaria muito de recomendar para vocês chama Brasil Paralelo. Eles têm uma infinidade de entrevistas, de programas. Eles falam sobre a decadência da Argentina, o que um governo estadista de esquerda pode fazer em termos de dano, o que era a potência que era a Argentina. Havia até um ditado, né? Fulano é rico como a Argentina, era a nossa Europa, né? A nossa Europa ali Então as pessoas quando tinham dinheiro, vou para a Argentina. Então era sinal de luxo, de ostentação, de riqueza, etc. E hoje nós sabemos como está. Como que eles chegaram nisso, né? Assista ali sobre a decadência da Argentina. Eles falam sobre educação, sobre a pátria educadora, fala ali sobre o FIES, sobre a campanha do governo para que todos fizessem uma faculdade, fala muito da questão da ideologia de gênero, fala muito da questão da educação, da decadência da educação, o que está se ensinando em sala, etc. Então, assim, tem vários palestras, podcasts, programas, muita coisa interessante. Uma coisa que foi muito em um outro momento que eu quero conversar para vocês, mas só falando aqui das coisas que eu assisto. Nesse vídeo que eu fiz, eu esqueci do Brasil Paralelo, é bom que eu tomo aqui 1 minutinho ou 2 para poder explicar. E uma coisa assim, um assunto que eu achei muito interessante foi quando surgiu a guerra da Ucrânia e da Rússia. 3 ou 4 meses atrás, mais ou menos, e todos nós ficamos apavorados, o que fazer, apoiamos ou não apoiamos, deixa a União Europeia ajudar, deixa a OTAN ajudar, e aí. E existe um podcast lá que fala sobre a Revolução Russa. Gente, eu ouvi 4h30 e achei uma delícia. Lógico que não é todo mundo que tem essa mesma vocação, essa mesma vontade, mas é muito elucidativo, porque a partir do momento que você ouve isso, não só te orienta com relação ao que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é a propaganda. Gente, muitos termos que nós vemos hoje a esquerda fazendo, vem lá da Rússia, por exemplo. Não sei se você já ouviu falar dessa falsa alternância de poderes, PMDB, PSDB e PT, né? PT de um lado, PMDB e PSDB do outro. Quando nós vamos ver, hoje nós conseguimos ver com uma certa clareza que é o mesmo partido. Prova é que hoje Alckmin e Lula estão na mesma chapa. Na outra eleição, que o Alckmin dizia, que o Lula está querendo voltar à cena do crime, e hoje eles estão ali de mãos dadas. O Alckmin até falou, quer saber, Lula com chuchu é um prato maravilhoso, quem não se lembra disso? Então essa coisa do teatro de tesoura surgiu lá na Rússia. Existiam os comunistas, né, querendo empregar as suas agendas, as suas falas, incutir na cabeça das pessoas como eles deveriam fazer, como a classe operária iniciaria no poder. E o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 partidos, quando na verdade é um partido só. A gente brinca de alternância de poder, isso é teatro das tesouras. Outra coisa também que eles explicaram nesse podcast, como eu disse para vocês, maravilhoso, são 4h30 sobre a história da Rússia, o que vai culminar ali explicar um pouquinho da Ucrânia
e da Rússia. Eu vim entender que é uma briga interna, a gente quer que haja guerra, quer que haja mortes, quer que haja uma série de coisas. Gente, eu esqueci de colocar um negócio de não disturbe, então de vez em quando vai aparecer alguma coisinha aí. Please forgive me, por favor, me perdoe que já são 10 minutos aqui, eu não vou voltar tudo. Então vai aparecer algumas coisinhas aí, então que Deus nos ajude, espero que ninguém me ligue. Em suma, então, quando você entende que é uma briga interna, como eu disse, você quer que haja guerras, que pessoas inocentes morram, você quer que haja destruição, morte, sangue e dor, não. Mas a partir do momento que você entende que é uma guerra interna, você fala, pera um pouquinho, eu não vou me meter nisso, né? Que é o que a União Europeia entra, não entra, a OTAN entra, não entra, as Nações Unidas entra, não entra. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, não, pera um pouquinho, essa briga deles é uma briga nossa. Como se fosse a mesma coisa entre os... Aí no Brasil, né, o pessoal do Sul, um momento de vez em quando eles querem ser separatistas, separar ali do Brasil. Então, como se fosse a União Sul e o restão do Brasil, a União Sul querendo se separar. E briga interna, né, briga ali de família, vamos dizer, briga interna, e o mundo querer intervir, todo mundo prender as bases. É mais ou menos nesse contexto. Então, a partir do momento que você entende uma série de coisas, entende o que é agenda, entende o que é essas brigas, essas divisões, feminismo, homossexuais, heterossexuais, homens, mulheres, e tantas agendas que ele tem. A partir do momento que você entende isso, você começa a esclarecer uma série de coisas. Deixa eu ir direto para a pauta que eu gostaria de falar com você, porque senão o tempo vai passar e alguém vai me ligar e vai me atrapalhar. Então, uma vez mais, se você gosta dos meus vídeos, por favor, se inscreva, mostre para os seus amigos, divulgue, coloque nas suas redes sociais. Se você quiser geralmente eu tenho uma lista de transmissão que eu mando bom dias e faço também os meus comerciais, né? Agora, neste momento, sobre política. Então, se você puder, copie e cola para suas listas de transmissão, eu ficaria muito grata. Também tem o canal no YouTube, Divulgando Brasil, que é isso que você está ouvindo, tem em inglês, Detangling Brazil, e também tem lá no Instagram com os mesmos nomes. Então eu vou tentar entrar aqui para vocês no que eu separei para poder conversar com vocês. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, né? Não deveria ser novidade para ninguém, né? Mas o que é lobby? Lobby você pode entender como militância, como vender uma ideia, como lutar por uma causa, como divulgar algo, né? E na política nós também temos os lobistas. Quem são os lobistas? São pessoas que são por alguns interesses, ou políticos ou privados, são pessoas que ficam ali fazendo movimentos para que se organize leis ou passe algumas discussões, serve sempre para o interesse de alguém, né? E a gente observa que hoje está havendo uma grande discussão, um grande levante. Hoje se fala muito sobre legalização de drogas, legalização de aborto, fala-se muito sobre... vai me faltar a memória agora, tantos assuntos que para nós, sobre desencarceramento de presos. Esses dias eu vi um governador da Bahia, se não me engano, Rui Costa, um vídeo onde ele fala, não, o narcotráfico, quer dizer, o tráfico de drogas, ele sustenta muitas famílias, ele gera muitos empregos, gera muita renda, muitas famílias, ou seja, quando em um mundo real, em sã consciência, viria um governador, frise-se do PT, né, desses partidos aí com essas agendas loucas, vir publicamente querer legalizar algo tão destrutivo, algo tão difícil que devasta a sociedade. Se você tem um familiar que é viciado em drogas, se você tem um amigo viciado em drogas, se você vê, mesmo que de longe, né, clínicas e cracolândia, etc. Então a gente sabe que é um mal, é um câncer, é um vício que muitas vezes não tem volta. E como em sã consciência existem políticos, governadores, etc, etc. No Lula mesmo, agora no plano de governo dele, ele está dizendo assim, ó, nós vamos
trabalhar de uma maneira que a gente legalize as drogas, de uma maneira que a gente mude a lei em que prisão não seja mais uma punição, e sim talvez uma reeducação, alguma coisa, uma ressocialização. Então, por que eu comecei com a palavra lobby? Por quê? Porque a gente tem visto, através dos últimos anos, dos últimos acontecimentos, nomes como Farc, como PCC, o próprio Olavo de Carvalho, talvez seja um nome muito, um filósofo não de diploma, mas ele era um autodidata. Então, de formação intelectual, ele resolveu sair do mainstream da escola convencional e falou assim: pera um pouquinho, o que estão ensinando aqui não me agrada muito, deixa eu mesmo me instruir. E quem seguia ele, nossa, eu ouvi ele falar sobre Fórum de São Paulo, coisas que eu nem fazia ideia, nem sonhava o que era, quando na verdade hoje, Fórum de São Paulo, e agora eles mudaram para um outro nome, agora que talvez eu me lembre daqui um pouquinho. Então eles vão disfarçando com o passar do tempo. Então são nomes que a gente não ouvia falar e que hoje a gente sabe que são realidade. Então o que eu quero dizer com isso, com a palavra lobby? Hoje a gente pode observar que quando a gente fala em Farc, o que é Farc? Eu não vou lembrar da sigla em si, mas seriam as Forças Armadas da Colômbia, onde que na verdade a renda dele vem através de drogas, através do narcotráfico, né, e através de sequestros. E estes sequestros são em função, ou podem ser políticos, ou então podem ser com o fim de ganhar dinheirinho para poder financiar o poder. Nada mais é do que o poder. E uma das coisas tristes do comunismo, se você não sabe, fique sabendo agora, é que eles querem o poder e não interessa o que você faça para que você chegue no poder. Isso é muito grave, isso é muito difícil, isso é muito doloroso para nós, pessoas, né, que consideramos aí pessoas honestas, de família, com valores, né, judaico-cristãos, e tudo tem um limite para eles, não tem limite. O que é o limite? Não tem limite. O limite é você chegar onde você quer que você chegue, não interessa o que você faça. Existe um filme chamado Que é Isso, Companheiro, que fala mais ou menos isso, né? Que se você vai lá como diz para você, no Brasil Paralelo, eles têm um documentário em 1964 que vai explicar o porquê que os militares tiveram que de uma certa maneira, tomar o poder, porque a esquerda estava começando a crescer de uma maneira que eles queriam tomar o poder e destruir, né, e virar uma bagunça, uma balbúrdia. E você vê que muitas pessoas que estavam na época de José Genuíno, aquele outro que é o cabeça do PT agora, que eu não vou lembrar o nome dele, agora o próprio Lula e tantas outras figuras que nós vemos hoje na política, estavam naquela época também nesses movimentos, assaltando bancos, sequestrando pessoas, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado qual partido que você está apoiando. Qual partido, qual é o candidato, e outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção que eu não sabia. Até um tempo atrás, eu votava na pessoa, quando na verdade não é na pessoa que você vota no partido. E todo partido ele tem uma Bíblia, um estatuto, uma bula, em que ele fala: o nosso partido crê nisso, 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 nós vamos lutar por isso, isso, isso. Então, por mais bonitinho, por mais cheio de boas intenções que o candidato seja a princípio, se ele for novo na política, talvez a pessoa chegue ali com boas intenções, mas no final ele sabe que quem vai governar o governo dele, quem está atrás dele, é o partido. Eu lembro que anos atrás, quando o Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, não é a primeira vez que eu falo isso, a secretária dele falou assim: mas estamos enfrentando a situação, o senhor é o homem mais poderoso do mundo, por que o senhor não toma atitudes? Ele falou: existe um poder atrás do poder, acima do poder. Então não é diferente nos partidos políticos. Então, se você tem um candidato que o partido
pensa assim, trabalha assim, então por mais que ele queira, ele é proibido de agir fora dos padrões do partido, tá? Então, agora, exemplo é o próprio, se você lembra do nome PCC, né, aquele Comando da Capital, eu esqueci a sigla, mas aqueles narcotraficantes que mexem ali com drogas, ali nos morros, etc., que vai para todo mundo, né? Quem era o advogado deles? Você lembra quem era? E sim, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi advogado do PCC durante muito, muito tempo. Agora me fala. Fora que eles financiam, né? Eles financiam governadores, vereadores, prefeitos, políticos de uma maneira geral. Agora me fala, por que você vai financiar um ou outro candidato? Ninguém vai fazer nada de graça, não existe almoço de graça, não existe lanche de graça. Então, essas pessoas, com certeza financiadas por esses partidos, ou por essas Farcs ou pelo CC, por esses criminosos, vão querer cobrar. Escuta, nós te elegemos, então trabalhe para nós. E existem esse tipo de trabalho, né? Então, outra situação que está acontecendo agora, como eu disse ali, para você sobre um cadáver, houve rádio, ou seja, um cadáver incomoda o Lula, né? Quando agora nós temos ali o testemunho da delação premiada do Marcos Valério, em que ele era ali meio administrador, contador, relações públicas e marketing, uma série de coisas. Ele tinha alguns milhares, algumas centenas de milhares de dinheiros não declarados, vindos do PCC, vindos da Farc, que agora você pode ver em todos os canais está dizendo isso, em que esse dinheiro, além dele vir desse narcotráfico, também estava vindo de propina, de dinheirinho que eles tiravam não só das companhias, né? Existe, se não me engano, uma deputada federal, Marília Gabrilli, em que ela, em alguns momentos, vários momentos, ela falou assim, olha, meu pai, hoje mesmo estava vindo, não me recordo do programa, se não me engano, não sei se foi Alexandre Garcia que estava falando, que o pai dela ela dizendo que em várias ocasiões, o pai dela com arma na cabeça, e essas quadrilhas, né, que se diziam ali, dando segurança, etc, dizendo, olha, você tem aqui a nossa segurança, mas dá aí um dinheirinho, grana alta, né, e ai de quem não paga. Você não é a primeira vez que você está ouvindo isso. Então, existem essas milícias, né, esses criminosos por trás de tudo isso. E o Celso Daniel, se você está acompanhando, você sabe que era um prefeito ali de Santo André, em que ele já estava ali sendo do PT, muito antes do Lula, isso foi perto ainda de 2000, 2002, antes do Lula ser eleito, né, pela primeira vez, houve esse escândalo do Celso Daniel, desse prefeito. Qual que é a história? A história você já viu, né, em outros canais. Você viu que o Celso Daniel, ele já tinha ali o esquema, já tinha a caixinha, já tinha um dinheirinho que eles desviavam e disseram para ele, olha, a gente vai ter que financiar mais gente, então precisamos de mais dinheiros. E ele não estava concordando com isso, tinha ali um dossiê com nomes de pessoas que ele poderia dizer que seria um escândalo, seria um abalo e etc. E ele acabou acontecendo que você sabe, ele foi assassinado e o que é interessante, na morte dele, mas depois, quem que morreu, ali são 11 mortes rodeadas, inclusive tem também no Brasil Paralelo, tem uma investigação paralela também com a morte de Celso Daniel, mais ou menos 1 hora de programa, é muito interessante, eles levantam a hipótese. Então, quem que morreu? Eles estavam no restaurante, você sabe que esse pessoal do dinheiro, da grama dos dinheiros, eles vão para determinados lugares, tem os cantos deles reservados, o pessoal ali que sempre serve, etc, etc. Então, ali, de um restaurante morreram 2 garçons, o próprio legista que viu o corpo do Celso Daniel também coincidentemente morreu. Se não me engano, um delegado, que também o caso foi fechado com muita, muita rapidez. Se não me engano, o delegado também que fez investigações morreu. Então, assim, 11 pessoas ao redor, né, que teve contato aí com essas investigações, o que viram o corpo, etc., também morreram. Então, ali, nessa delação do Celso Daniel, está surgindo várias coisas que estão incomodando o nosso tão lindo candidato agora à presidência, o ex-condenado Luiz Inácio Lula da Silva.
né? O que mais que eu quero falar de vocês? Chamar atenção para os planos de governo do Lula, onde ele trabalha, um dos pontos, dos vários pontos que ele fala lá, lutando para o desencarceramento ou seja, porque segundo as estatísticas, que é uma outra discussão, uma outra explicação, o Brasil é um dos países que mais se prende. Mas se você for averiguar direitinho, né, como ele se prende e solta, então muitas vezes a mesma pessoa é presa uma centena de vezes e não computa isso, então fala que o Brasil é o que mais prende, quando na verdade prende muito, centenas de vezes as mesmas pessoas, então o número fica muito alto. Outra coisa também que eles querem fazer seria ali tirar os poderes da polícia militar, limitar também os poderes das polícias rodoviárias, etc e tal. Você sabe que agora neste governo o Brasil está batendo recordes de drogas e tantos ilícitos e armas, etc. Ele voltou a reafirmar, né, que vai ser a favor no governo deles, vão incentivar mais, vão trabalhar a favor do aborto. Ele vai governar junto com a CUT, junto com o pessoal do Movimento de Sem Terra, junto com o pessoal do MTST, que são o Movimento dos Moradores Sem Teto. Então, meus amigos, o quadro não está muito legal. Você lembra que o próprio Fachin, lembra do Fachin, aquele que a Dilma colocou, e o que ele fez na pandemia? Então, a gente observa quem é que está por trás dessas pessoas, que intuito que tem soltar condenados, criminosos, estupradores, traficantes, ladrões, seria escória da sociedade. Para que soltar? Para paz? Não é. Né? Então, nessa época do Covid, né, do lockdown, para que houvesse, como se diz, para que eles não tivessem problemas aí, né, de saúde, soltou-se. Agora me fala, qual seria o benefício de o Fachin ter impedido que a polícia entrasse nos morros para poder lutar com os narcotraficantes durante o lockdown? Que benefício teve isso? E mais que isso, ele não só proibiu ainda no lockdown, ele também não desproibiu, né? Ainda no lockdown ele proibiu a polícia de ir lutar né, contra os criminosos, também nem sequer helicópteros para poderia entrar ali nos morros, não poderiam, né, sobrevoar. Agora me fala, que benefício tem esse para a população, para o cidadão comum, para o homem, mulher de família, para você, pagador de impostos que trabalha todos os dias para proteger você, a sua família e seu patrimônio? Para quê? Então, como eu disse ali no começo, que é lobby, seria uma luta por uma causa, uma militância, vender uma ideia, lutar por uma causa. O que a gente observa que onde você menos espera, existem lobistas, existem políticos, existem pessoas em todos os planos da sociedade lutando para que você, pai de família, cidadão de bem, não esteja bem, e o criminoso e umas agendas que você, que tem valores judaico-cristãs, não apoia, não quer estar perto, mas existem forças. Então observe bem. Se você achar que essas informações são interessantes, mande para que o seu amigo, coloque nas suas redes sociais, coloque aí nos seus Facebooks da vida, no seu Instagram. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja com você e 1000 perdões. Meu intuito é sempre fazer um vídeo muito curtinho, mas aparece uma coisinha ou outra, eu tenho que falar com você, tá? Como eu disse no último vídeo, acho muito lindo quando os americanos falam God bless America, Deus abençoe a América. Aqui na Inglaterra eles falam God save the Queen, Deus abençoe, né? Salve, guarde a rainha. E que nós tenhamos esse costume de, após as nossas falas, dizer que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor abençoe você, onde você colocar o seu pé e as suas mãos, que o Senhor prospere e te guarde a você e todos que você ama. Um beijo grande. Curta, compartilhe e dê o seu like. Beijo. Tchau, tchau.